tarde a todos. É um prazer para o Clube Naval e para o grupo, o GIEM, receber hoje o Dr. André Cardoso Bernardes, certo? Para que vai nos apresentar uma visão do DENIT, só para relembrar, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte para a Navegação Interior, perspectivas e desafios. E o Dr. André, ele é o coordenador de obras em vias navegáveis da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT. Eu vou fazer um resumo do seu currículo, em especial para as pessoas que estão online, uma vez que o currículo completo está fixado aqui na entrada da sala, aqui no clube. Execução de ações de infraestrutura de transportes conforme planejamento do governo federal, elaboração e revisão de orçamentos conforme sistema de custos referenciados, participação na interlocução sobre a gestão e utilização dos rios com entes públicos e privados, empresas de navegação, setor elétrico, agências reguladoras, manifestação técnica sobre assuntos de engenharia fluvial, gestão de contratos públicos de obras e supervisão de obras de serviços de engenharia, dentre outros. Também ele tem alguns resultados positivos, como no que diz respeito em especial à dragagem em Santos, Paranaguá, no Rio Madeira, e o currículo dele é bastante vasto. Então eu não quero tirar seu tempo da sua apresentação, e eu quero passar as palavras para o Dr. André. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite. O almirante Paulo César não pôde estar aqui hoje, eu estou representando ele. Tá? E um sucesso aí que eu tenho certeza que é. Muito obrigado. Obrigado, almirante Max. Agradeço as palavras, o convite aqui para falar aqui no Clube Naval sobre esse tema, né? Me deixa muito satisfeito o convite e saber que temos pessoas interessadas no assunto, que estão dispostas a discutir os assuntos relativos à logística do Brasil, economia, navegação, que é um tema que eu gosto, não só pela atuação profissional, mas de uma perspectiva pessoal eu aprendi a gostar, né? Eu me apaixonei pelo tema, já estou há 9 anos aí atuando no aquaviário, então realmente é um tema muito interessante que eu espero que vocês gostem também da apresentação. Então a gente vai fazer aqui uma palestra, eu espero que seja breve, né, para a gente ter tempo até para as perguntas e os comentários, focada naquilo que o almirante Max comentou, que é a visão do DENIT, né, ou seja, do ente, o braço executivo do governo federal para a infraestrutura de transportes, ou seja, é a autarquia que contrata e opera infraestrutura de transportes federal, né, na visão da União, do país como um todo. E no final vou trazer algumas perspectivas, ou seja, coisas positivas ou tendências que eu acredito, enquanto profissional do setor, que tendem a prevalecer no curto, médio e longo prazo. E também alguns desafios que, obviamente, a gente tem para poder deslanchar, desenvolver o setor, fazê-lo mais pujante, né? É natural que a gente tenha desafios, até não só pela realidade do país, mas pela realidade do setor, que tem as suas peculiaridades. A gente vai falar aqui especialmente de navegação interior, né? Então, o foco é nos rios, né? Na navegação do lado interno. A gente tenta dissociar a navegação interior da navegação marítima, né? Ou cabotagem também, que é ao longo da costa. Não são setores distintos, eles têm relação entre si, óbvio, né? Muda só o lugar que você está navegando, você está na água doce, outro na água salgada, mas a gente vai focar aqui na navegação interior, que é o modal em termos de integração do território e de transportes dentro do país que é mais expressivo, né? O marítimo ele é mais expressivo, pensando em termos de navegação para outros países, né? O comércio exterior. Então, assim, a vocação do transporte hidroviário, né? Navegação interior é a carga, né? Basicamente. Então, hoje, um mundo globalizado, com produções em grandes quantidades para atender o mercado consumidor de milhões de pessoas, né? O Brasil é um país aí com mais de 200 milhões de habitantes. A gente tem como vocação do transporte hidroviário realmente o transporte das grandes volumes de cargas, commodities, né? Então, commodities líquidas, por exemplo clássico, combustível, commodities sólidas, os grãos, por exemplo, um exemplo clássico, soja, milho, commodities minerais, né? Minérios,
e dentre outros possíveis transportes. Podemos, por exemplo, transportar em containers, transporte interior? Podemos, é uma possibilidade também. E a grande vantagem desse transporte, claramente, é o custo. Né? O custo dependendo, obviamente, da infraestrutura, da integração logística, o custo por quilômetro é menor do que em outros, por quilômetro e por tonelada é menor do que em outros modais, como o rodoviário e o ferroviário. E para você ter um transporte interior, né, navegação interior bem sucedido, eu diria que a gente tem 3 premissas básicas, né, 3 requisitos que têm que ser atendidos, né, para que você consiga desenvolver essa matriz, esse modal de transporte. Né? Então, primeiro você tem que ter um potencial natural, ou seja, você tem que ter um rio, um corpo hídrico com água abundante, uma característica geométrica, né, adequada, não é muito uma topografia muito irregular, que tenha uma vazão boa, que tenha um leito amplo, profundo. Então, o potencial natural, obviamente, é determinante para você implantar esse modal. O segundo é a adequação técnica, ou seja, obviamente a natureza dificilmente dá algo de mão beijada. Né? Então, o homem, às vezes, tem que ir lá e, com obras de engenharia, fazer a melhoria necessária para que aquilo fique a contento do transporte. E o terceiro ponto é a viabilidade econômica, ou seja, tem que haver mercado consumidor, integração logística, produção para que a via seja utilizada. Porque se você tiver uma via excelente, mas no meio da floresta amazônica, como nós temos no Brasil, você muitas vezes não vai ter desenvolvimento do transporte porque nada chega naquela via. Né? Você não tem nenhum centro consumidor ou produtor nas extremidades daquela via. Então, não basta ter um desses 3 requisitos, você tem que ter os 3. Né? Tem que ter a natureza ajudando, o homem melhorando e a economia viabilizando. E aí, nesse aspecto, eu peguei esse mapa colorido, ele é bem bonito, porque ilustra as bacias hidrográficas do Brasil, e a gente, falando do primeiro desses 3 requisitos, falando do potencial natural, é claro, e cristalino para todos nós, que o Brasil é um país privilegiado no aspecto dos recursos hídricos. Né? Todo mundo aprende isso desde a época da escola. Né? Então, assim, a gente tem uma lista enorme de rios potencialmente navegáveis, eu coloquei alguns aí em destaque, de bacias distintas. Né? Então, eu coloquei ali primeiro o Amazonas e os seus afluentes, o Tocantins e o Araguaia, o São Francisco, o Paraná, o Paraguai. Tem outros rios navegáveis também, eu listei só alguns, para mostrar que a gente tem uma vastidão em termos de potencial natural. Né? Comparando com outros países continentais, como o Brasil, a gente tem a China aqui, por exemplo. A China é um país que metade do país é um platô do Tibete e um deserto, ali do lado oeste. Então, não tem rio nenhum ali para se navegar. Do lado leste do país, você tem basicamente 2 rios navegáveis. O Yangtze, que é aquele rio daquela bacia verde ali no meio, e os seus afluentes, que eu coloquei ali, que são alguns braços, né, alguns rios menores que desaguam nele. E o Xinjiang, que é aquele rio em roxo ali na parte de baixo do país. Então, e é um país que explora intensamente o transporte hidroviário interior. Então, se navega muito na China. E ele só tem 2 rios, basicamente, onde eles exploram a navegação. O Brasil tem muito mais. E eles exploram esses 2 rios com muita intensidade. Obviamente, um país muito populoso, né? Mais de 1 bilhão de habitantes, mas para mostrar que, em termos de potencial natural, a gente não deve nada para eles. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Você vê a hidrografia americana, eles têm um grande rio, né? Um eixo hidroviário principal, que corta o país de norte a sul, que é o Mississippi e o Missouri, que é o principal afluente, que é aquela bacia em rosa ali no meio. E alguns afluentes que são navegáveis, e o rio Columbia, que é aquele vermelho no canto oeste, noroeste, que se navega. E alguns rios menores, mas basicamente essa malha hidroviária dos Estados Unidos, que também é muito explorada, né? Intensamente navegada, e transporta centenas de milhões de toneladas por ano. Aquela bacia amarela ali, por exemplo, Rio Colorado, é um deserto, um rio desértico, passa no Grand Canyon, não é um rio navegável. Então, em termos de potencial, o que eu quero mostrar é o Brasil, na natureza, ele é imbatível. Tem um potencial um dos maiores do mundo, sem sombra de dúvidas. Pensando ainda nesse aspecto da natureza e também das melhorias que a gente precisa fazer, se olhar a topografia do Brasil, o Brasil não é exatamente um país plano. Né? Ele não tem grandes cadeias de montanhas, não tem Himalaia, Andes, nada disso, mas a gente tem uma topografia mista, né? Trechos mais acidentados, vocês veem aí, por exemplo, aqui no Sudeste, né? A escala de cores mostra os contrastes de topografia, e regiões planas. Então, a bacia do Paraná, ali, por exemplo, você vê que é uma região relativamente plana, tem alguns pequenos degraus onde foram construídas usinas hidrelétricas, mas usinas hidrelétricas que têm barragens não muito altas e que, portanto, podem ser
usadas para navegação com implantação de eclusas, com desníveis de 30, 40, 50 metros. Não é uma barragem de 200 metros de altura que é impossível, que fica muito difícil você viabilizar a navegação. Então, a gente, nesse ponto, também tem um aspecto favorável, precisa, às vezes, de uma ou outra obra de engenharia. Se olhar no Rio São Francisco, a mesma coisa, ele tem uma bacia ali encaixada, mas relativamente plana, ali passando no centro da tela ali, vocês veem. No Paraguai, você já tem uma característica de planície, né? Então, um rio extremamente plano, não precisa de nenhuma obra de barragem, ele, para ser navegado, é apenas dragagens, né? Ou seja, intervenções de escavação. Então, uma topografia muito favorável também. E a bacia amazônica, eu peguei só um pedaço dela, né? Também nem se fala. Então, você tem rios, uma planície muito extensa, né? O rio Amazonas ali na parte de cima da imagem, em azul ali, a região muito plana, com uma vocação fantástica para navegação. E a gente vai falar muito aqui da bacia amazônica, não à toa, por ser a maior bacia hidrográfica do mundo, né? E a que tem maior vocação para navegação aqui no Brasil. Então, o que a gente nota é isso: o Brasil tem uma topografia favorável, o que reforça essa vocação, precisa apenas, eventualmente, de obras de engenharia em alguns locais, mas não são obras, são obras grandes, às vezes, de custo elevado, mas que não é algo impossível de ser feito e que nunca tenha sido feito em outros lugares do mundo. E aí, falando do terceiro tripé, que é a viabilidade econômica, aí sim a gente tem uma dificuldade, né? Que o Brasil tem ainda uma carência, né, na integração entre modais, né? A gente está evoluindo, ele vem evoluindo já nas últimas décadas, no século XX, na melhoria da nossa infraestrutura de transportes, né? O DENIT foi um sucessor do DNR, que era um Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que trabalhou muito para isso acontecer, né? Para o modal rodoviário se desenvolver no país. E ainda a gente está em um processo de melhoria contínua, né? De cada vez estar cada vez mais integrado e com uma qualidade melhor na malha de transportes. Então, no caso do modal rodoviário, ele não alcança, a gente não tem muitas rodovias alcançando os nossos principais rios, por diversos motivos. O principal deles é que os principais rios estão na bacia amazônica, região pouco povoada, né? E por isso a gente tem uma densidade de malha menor lá e uma malha que, na sua maioria, não é pavimentada, né? Então, o que a gente nota aqui é que o Brasil tem uma tendência de ter mais rodovias concentradas na região litorânea, pela origem da ocupação dele. Então, a densidade da malha vai diminuindo à medida que você vai entrando para o interior, para a região dos grandes rios da Amazônia, do Rio Paraguai, por exemplo, do Araguaia. Você tem uma malha que ela é fragmentada entre rodovias federais e estaduais, e essa divisão foi feita no passado distante, lá nos anos 30, 40, 50, anos 70, e que é de difícil reformulação. Você herdou essa malha, essa divisão de malha, e ela não consegue, às vezes, acompanhar a evolução econômica do país. Então, você, às vezes, tem uma quebra na continuidade das rodovias, por conta dessa divisão entre rodovias federais e estaduais. E tem algumas hidrovias que têm se desenvolvido muito no período mais recente, que dependem totalmente de eixos rodoviários, né? Os exemplos principais são o Rio Madeira, que é a BR-364, lá em Rondônia, do lado esquerdo da tela ali, e o Rio Tapajós, na BR-163, né, que segue ali cortando a Amazônia, cuja pavimentação foi concluída recentemente. Esses eixos eles foram desenvolvidos nos últimos 30 anos em prol justamente da abertura dessas rodovias, né? Foi um trabalho que o DNR fez de interiorização, construção dessas rodovias, depois elas foram pavimentadas e elas desaguam em portos que integram a malha com as respectivas hidrovias do Rio Madeira e do Rio Tapajós, né? E assim, um dos princípios que norteiam, eu acho, a visão geral logística do país é de complementar o modal rodoviário com outros modais, principalmente o ferroviário e o hidroviário, para reduzir a quantidade de carga que é demandada pelo modal rodoviário, consequentemente reduzir o desgaste da malha e o custo de manutenção, né? Porque você trafegar com um monte de caminhões que carregam a mesma quantidade de carga que uma barcaça carrega, com certeza você está reduzindo o desgaste da malha rodoviária, além dos riscos de acidentes, emissão de CO2 e tudo mais. No caso do modal ferroviário, a gente tem um cenário um pouco diferente, no sentido de que a nossa malha ferroviária ela é muito menos extensa, né? Ela é uma malha mais esparsa, né? Ela tende agora a aumentar, porque o governo está implantando um novo modelo aí de autorização ferroviária, né? Onde o setor privado vai poder construir mais trechos ferroviários. Então,
A gente espera que esse mapa daqui a alguns anos esteja diferente. A gente já teve uma malha ferroviária maior no início do século XX. Muitos ramais que foram construídos na época lá do final do Império, início da República, foram abandonados pelas concessionárias porque eram tidos como antieconômicos, seja pelo traçado, seja porque não tinham carga suficiente que justificasse a operação e a modernização. Então, a gente, na verdade, observou uma redução da malha nas últimas décadas. A gente espera que isso se reverta agora. E a malha ferroviária ela é importante para o desenvolvimento de outros dois eixos hidroviários, no caso agora na região sudeste, né? Então, a hidrovia Tietê-Paraná, ela integra com o Porto de Santos através da malha paulista, que liga o ponto final da hidrovia do Tietê com o porto. E agora também integra lá pela Ferrovia Norte-Sul em São Simão. Então a gente também agora tem essa ligação na outra extremidade da hidrovia. E a malha oeste, lá no Mato Grosso do Sul, que liga com o Rio Paraguai em Corumbá, né? Que é uma malha que já está obsoleta, que ela precisa de uma revitalização para que possa ser atrativa novamente para cargas. Então, a gente enxerga mais uma vez pontos onde o modal ferroviário e o modal aquaviário se encontram, né? Então, mais uma vez reforçando que o modal hidroviário sozinho ele não leva a lugar nenhum. A gente precisa da integração entre modais para que a coisa se desenvolva, seja no rodoviário, exemplo lá dos rios do norte, seja no modal ferroviário, aqui nos rios da região sudeste. Mostrando no mapa ali, a gente vê umas ferrovias saindo ali para a região justamente de Porto Velho e de Itaituba, né? Essas ferrovias não existem ainda. Então, esse mapa ele mostra, é o mapa oficial do Ministério, mas ele mostra ferrovias planejadas também. Então, essas ferrovias ali para a região amazônica, elas não existem. São projetos. A mais famosa é ali a Ferrogrão, né? Cortando ali o Mato Grosso e o Pará, até o Rio Tapajós, mas que, eventualmente, poderiam vir sendo executadas, poderiam ainda trazer ainda mais carga para os rios lá do Arco Norte. E um ponto interessante na questão das ferrovias é que elas, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, elas têm um papel muito importante no tráfego, e as hidrovias, às vezes, competem com as ferrovias pela carga. Então, às vezes, dependendo do local, as duas têm uma sobreposição em termos de vocação. E aí a hidrovia muitas vezes contribui para que as tarifas cobradas pela ferrovia não sejam excessivas, porque essa competição ajuda a tarifa se manter competitiva, né? Ou seja, evita que o operador ferroviário cobre demais pelo uso daquela malha. Então é importante você enxergar também nessa ótica da competição entre modais, que é bom para o custo do país. Aqui, a gente, então, depois de passar por todo esse cenário, ou seja, tratar desses três aspectos, né, a vocação natural, as intervenções que a engenharia faz e a vocação econômica, a gente reduz todo aquele potencial que o Brasil tem a uma malha economicamente navegada, que é um conceito que a ANTAQ, né, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, usa para separar aquilo que é a malha que é efetivamente usada para fins comerciais, né? Então, eles têm esse levantamento estatístico, eles fazem todos os anos, a cada 2 anos. Aí estão os dois últimos, 2018 e 2020, onde eles concluem que a gente tem algo em torno aí de 19 mil quilômetros de vias economicamente navegadas. Ali embaixo a gente tem uma tabela que mostra o histórico dessas vias, né? Desse levantamento ao longo dos últimos quase 10 anos, desde 2013. E a malha, essa rede não tem variado muito, em torno aí de 20 mil, 19 mil quilômetros de vias. Que é basicamente nesse esse escopo que o DENIT, né, que eu vou falar mais para frente em detalhes, ele atua, né? Então ele busca atuar principalmente nas regiões que já estão sendo utilizadas. A gente, obviamente, tem o interesse em abrir novos trechos, em aumentar a navegação, mas com o cenário, às vezes, de recursos limitados, a gente prioriza sempre os trechos que já são economicamente explorados. Que se resume basicamente à bacia amazônica, né? Então, mais uma vez, ela é a principal rede aquaviária interior do Brasil, e é complementada ali pelo Rio Paraguai, que não dá para ver muito bem porque ele fica na divisa, né, do país, e por aquele eixo formado pelos rios Paraná e Tietê, ali na região sudeste, e um trecho ali no sul do Brasil, ali na Lagoa dos Patos. E a gente enxerga que esse potencial ele pode ser aumentado, como eu disse, né, mas precisam de obras de engenharia que demandam investimentos, né, custos que muitas vezes o setor público que tem que arcar, porque nem sempre a viabilidade para o setor privado ela
é fácil, né, de ser atingida. Ela às vezes demora o ponto de retorno, às vezes ele é muito longo, ou seja, o investimento tem uma maturação elevada, você precisa às vezes de 50 anos de operação daquele investimento para que ele retorne economicamente o seu investimento. Então, o capital público muitas vezes é importante para isso. Isso não é só no Brasil, em qualquer país do mundo. É assim, na China é assim, nos Estados Unidos é assim. E que também demanda licenciamento ambiental, que eu vou comentar mais para frente, é um ponto crítico aqui no Brasil para as obras de infraestrutura. Então, esse potencial que existe, ele depende desses investimentos, depende de licenciamento, e ele está concentrado ali no Arco Norte, né? O grande desafio é a gente estender ali a malha economicamente navegada do Amazonas para o sul, né? Ou seja, você aproximar as vias navegáveis da região que tem uma exploração econômica maior ali no centro-oeste, que tem uma população e uma produção econômica bastante expressiva. Então são os rios Aripuanã, estender o rio Tapajós, os seus afluentes, o Juruena e o Telespires, os próprios rios Tocantins, Araguaia e o Mortes, que é afluente do rio Araguaia. Esses são os principais rios que têm um potencial grande e que ainda não é explorado. Aqui só um gráfico mostrando como é que variou a carga aí, conforme dados da própria ANTAQ, né, que faz esse trabalho também de compilação, nos últimos 11 anos, né, de 2010 para cá. Então a gente nota aí um crescimento realmente da carga nos rios do Arco Norte, o Madeira e o Tapajós. É o que eu destaquei 4 rios principais, não coloquei o Rio Amazonas, por exemplo, que é o eixo principal, que obviamente tem uma carga também, transporte de carga muito grande. Mas destacando 4 eixos relevantes, os do Arco Norte, que é o Madeira e o Tapajós, ali em azul e cinza, tiveram um crescimento muito grande. E, quanto isso, os rios ali do eixo sudeste e centro-oeste, que é o Paraná e o Paraguai, tiveram uma condição mais estagnada, ou de leve queda nesse período, né? Isso diversos motivos, né? Não só apenas pela questão econômica em si, né? Ou seja, de você ter um crescimento do setor privado com carga indo para o Arco Norte, como também problemas, por exemplo, de seca, que foram registrados aí no Rio Paraná, né, lá no Tietê, que é um afluente do Paraná, e no Rio Paraguai nos últimos anos. Então, tudo isso influencia no transporte de carga e faz com que a gente tenha um crescimento no norte e uma estagnação aqui no sudeste. O total transportado por essas hidrovias todas, 4 hidrovias nesse período, foi de 254 milhões de toneladas. Então, é um montante bastante expressivo, né? Se você somar esses 11 anos, as 4 hidrovias, dá esse total. Então, assim, é um volume bastante grande de carga. A gente está aí na faixa de 10 milhões de toneladas no último ano, né, 2021, para o Madeira e para o Tapajós, e em torno ali de 3 a 4 milhões de toneladas no Paraguai e no Paraná. Por ano, né? Essa é a carga anual. E aí, falando um pouquinho já de política de governo, né, política de Estado, que o papel do DENIT é esse, né? Ele representa o governo federal e implementa as políticas que o governo tem para o setor de infraestrutura. A gente tem que a navegação interior é uma política de Estado desde a época do Império, né? Então, eu coloquei só para curiosidade, né, alguns trechos de decretos e leis que eu encontrei na internet do período imperial, que mostram exatamente a preocupação do Poder Executivo na época, né? Poder moderador do imperador e do Legislativo também, de regulamentar a navegação interior e dar o fomento, né? A primeira lei que eu coloquei ali, de 1828, ali no canto superior esquerdo, traz uma coisa que hoje a gente tem como algo inovador, mas que na verdade não é. Ou seja, 200 anos atrás já era algo tido como importante, que era justamente o incentivo para o setor privado investir em infraestrutura de navegação. Não só navegação, estradas, pontes, aquedutos, navegação de rios, canais, ele cita ali, né, que essas obras poderão ser desempenhadas por empresários nacionais ou estrangeiros associados ou em companhias. Então, já existia sempre essa preocupação de trazer investimento, de fazer a navegação prosperar. Naquela época, a navegação era ainda mais importante para a integração do país. A gente não tinha rodovia, não tinha carro, não tinha trem de ferro. Então, a melhor forma de integração do país naquela época eram os rios. E a gente depois aí vê vários decretos tratando justamente desses assuntos. Então, de abertura de navegação no Rio Doce e Jequitinhonha. O outro ali fala sobre regimento de livre navegação no Rio Paraguai, né? Isso é um assunto que sempre foi muito caro ao país, gerou até uma guerra, né? Então, isso antes da guerra já tinha essa preocupação de fazer essa liberdade de navegação recíproca, ou seja,
dos países vizinhos, né, Paraguai, Argentina no Brasil e vice-versa. O decreto-lei de 1858 reforça essa intenção. Um outro decreto falando da liberdade de navegação das embarcações peruanas pelo rio Amazonas e Solimões. Um outro ali de 1867 falando de abertura dos rios para navios mercantes. Então a gente tem os trechos que a lei discrimina e depois ela continua falando das alfândegas que seriam instaladas em determinados pontos. Então, assim, sempre foi um assunto em voga, né, em debate e muito presente na atuação do Poder Executivo Federal, né, da União, desde aquela época. E aí, falando agora da visão de governo, ou seja, de como os governos que se sucederam no país depois da proclamação da República enxergam o tema, a gente nota que tiveram algumas mudanças, né? Ou seja, até a década de 40, ali, mais ou menos, a gente tinha basicamente um aproveitamento do potencial natural do rio. Não se tinha muitas obras, né? Pouquíssimas barragens, não se tinha também muito investimento nem em dragagem, nem algo parecido nos rios. Utilizava-se a potencial naturalmente e em obstáculos importantes houve a construção de alguns ramais ferroviários, short lines, né? Pequenos trechos que contornavam alguns pedrais, principalmente. Então, o mais famoso deles aí é a Ferrovia Madeira-Mamoré, né? Que foi até objeto de livro e minissérie da televisão. Mas a gente também teve essas short lines lá em Tucuruí, que hoje está debaixo do Lago da Usina, mas também houve uma ferrovia operacional ali no trecho. E no Rio Paraná também, lá em Guaíra, né, nas Sete Quedas, que hoje também estão debaixo da água por conta da usina de Itaipu. Depois desse período mais, vamos dizer, primitivo, né, eu diria, a gente teve um período de maior desenvolvimento, onde o país realmente buscou modernizar o setor. Então, a gente teve investimento em infraestrutura, construção de barragens com eclusas na Bacia do Paraná e no Rio Tietê. Tivemos a mesma coisa nos rios Jacuí e Taquari, lá no Rio Grande do Sul. Criação de companhias estatais de navegação foi um modelo adotado à época. Então, a gente teve o serviço de navegação da Bacia do Prata, que navegava o Rio Paraguai, a Companhia de Navegação do São Francisco, a Franave, né, que navegou no São Francisco, e a Empresa de Navegação da Amazônia. Então, havia esse modelo de governo investindo pesadamente em navegação. Depois a gente teve um período de transição aí, a partir dos anos 90, onde os investimentos estatais foram se reduzindo, né, em termos de infraestrutura, um período de menos investimento, mas de abertura do mercado para operação portuária e navegação privadas, né. Então, nesse período, né, nos anos 2000, 2010, surge a figura da ETC, da TUP, né, da Terminal de Uso Privativo, a Estação de Transporte de Carga. A operação de navegação privada interior cresce bastante, então o investimento em frota, em empurradores, em barcaças, em terminais aumentou. Então foi um período também de muita modernização do setor. E uma visão que o governo tem dirigido para o futuro, já há alguns anos, não é de agora, é de também tentar trazer o capital privado para infraestrutura da via, né? Ou seja, para tentar conceder o trecho hidroviário para que ele seja explorado por um privado e possa só receber os investimentos necessários. Então, tem se buscado essa visão já há algum tempo. Não é uma visão fácil de ser implementada, mas é uma perspectiva que a gente vê que pode se concretizar aí nos próximos anos. Então, depois dessa primeira parte que eu falei de uma visão mais geral do setor, a ideia aqui é apresentar um pouco o trabalho que o DENIT faz no setor aquaviário, como eu disse, como braço executivo do Ministério da Infraestrutura, né, o antigo Ministério dos Transportes. Então, ou seja, toda a política de transportes que o governo determina para o modal aquaviário também, e assim, para o modal rodoviário e ferroviário, ela é executada pelo DENIT, com investimentos de recursos diretamente da Orçamento Geral da União. Então, a competência geral da DAC, né, que é a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT, é executar construção, manutenção, operação, modernização da infraestrutura aquaviária em corpos d'água de domínio da União. Esse ponto é importante porque a gente tem corpos d'água que são de domínio estadual, né, e esses não estão na jurisdição direta do DENIT. A jurisdição direta são os corpos d'água da União. Aqui é só um organograma geral da DAC, mostrando como é a nossa estrutura. É uma estrutura enxuta. O que eu queria destacar aqui, na verdade, é que a gente não tem uma estrutura pesada. Eu julgo que é uma estrutura leve, vamos dizer, pouco caciques, não tem muito cacique, né? Tem poucas coordenações. Nós temos 2 coordenações gerais, uma para obras e outra para operações.
cada coordenação geral tem 3 coordenações setoriais. Eu estou aqui na caixinha mais da esquerda, né? Meus colegas estão aí e a gente tem uma vamos dizer, carência de pessoal no setor, né? Então, cada coordenação dessa não tem muitos servidores, né? Minha equipe é bem enxuta e dos colegas também são poucas pessoas que atuam lá no DENIT, em Brasília, na sede, na diretoria aquaviária. Então, essa é a estrutura atualmente vigente. E a gente também tem as unidades descentralizadas, né? Que é uma estrutura do DENIT, ela tem regionais ao longo do país inteiro. A gente tinha uma estrutura herdada desde os anos 50, 60, que era das administrações hidroviárias, que eram divididas por bacia, e aí em 2020 houve uma mudança importante, onde as administrações foram dissolvidas e foram transformadas em coordenações de engenharia dentro das unidades estaduais que o DENIT tem em todos os estados do país. Então, dos 26 estados do Brasil, o DENIT tem superintendências nos 26, e dessas 26 superintendências temos unidades aquaviárias em 22 estados, né? Então, quase todos os estados têm alguma unidade aquaviária, refletindo esse potencial de navegação, né? Lembrando que elas representam não apenas a navegação interior, mas também, eventualmente, qualquer atividade relacionada à navegação marítima, né? Nos portos da União. Então, a gente tem a sede, onde eu trabalho, e temos as unidades descentralizadas no Brasil inteiro. E aqui são basicamente os tipos de intervenções que o DENIT faz, né? O DENIT, como eu disse, ele opera em ciclo completo, desde o projeto até a operação, tanto no marítimo como no fluvial. Aqui a gente vai falar mais do fluvial, né, que é a navegação interior, e esses são os principais tipos de obra. Então, é dragagem, o derrocamento ou derrocagem, que é a escavação em rocha, moles e guias correntes, barragens eclusas, obras complementares, né, em vão de ponte, canais artificiais também, estão no escopo do DENIT, sinalização de vias navegáveis, instalações portuárias de pequeno porte, que são instalações feitas especialmente lá para a região amazônica, e levantamentos hidrográficos. Então, tudo isso o DENIT tem expertise e faz, de uma forma ou de outra. A gente tem atuado em obras, ou operação, ou projeto de empreendimentos dessas tipologias. O orçamento do DENIT em 2022 para o setor aquaviário é dessa ordem de grandeza, 250 milhões de reais, né? É um valor que parece elevado, mas comparado ao orçamento do DENIT como um todo, né, pensando no modal rodoviário, que é o principal no órgão, ele é pequeno, né? O DENIT está com um orçamento, se não me falha a memória, para 2022 em torno de 6 bilhões de reais, 6 bi. Então, 250 milhões para 6 bi é a fração pequena. Lembrando que o DENIT já teve um orçamento bem maior, né? No auge, a gente chegou a ter um orçamento a valores da época em torno de 14 bilhões executados, né? A valores atuais seria até maior. Então, hoje o orçamento do DENIT está bem mais enxuto e a parcela do aquaviário sempre foi pequena no total. E ela é pequena não só porque se investe pouco em aquaviário, mas também porque a gente tem pouca capacidade de executar. Isso é importante destacar. Então, não é só um problema de falta de projetos, mas também de pouca capacidade de execução. A gente tem a perna curta, né? A gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ir devagar para conseguir aplicar a melhor forma possível esse recurso. E aí a nossa aplicação é basicamente nos IP4, que são os terminais fluviais, na Amazônia, principalmente na manutenção e operação. Manutenção e operação de eclusas também, é um trabalho que a gente tem procurado focar. Alguns melhoramentos de hidrovias, que eu vou citar aqui com mais detalhe na frente, e alguns melhoramentos em portos marítimos, principalmente aqueles que foram herdados do Plano Nacional de Dragagem 2, que foi um plano que vigorou aí entre os anos de 2014 e 2021. A gente está encerrando agora os últimos contratos do PND2, né, que é marítimo. Então, aqui um resumo, né? As responsabilidades do DENIT estão aí. Nas hidrovias federais melhoria e manutenção, com dragagem, derrocamento, sinalização. As eclusas, operação e manutenção. A gente não tem nenhuma eclusa em obras hoje, em construção, não temos nenhuma. Em portos de pequeno porte, as IP4 também, construção, operação e manutenção. E nos portos organizados, eventuais melhorias feitas com recursos da União, né? Não com recursos próprios do porto, mas quando a União quer aplicar um recurso específico num porto, a gente também atua nesse sentido. Aqui é um mapa geral do Sistema Nacional de Aviação que mostra os rios federais, né? Aquele conceito que eu tinha falado, né? Que são os rios de domínio da União.
que são os principais os mais navegados, né? Esse mapa está disponível lá no site do DENIT para consulta de qualquer um. É uma boa forma da gente entender o escopo da nossa atuação. A gente não atua em todos esses rios e nem em todos os trechos. Muitas vezes as nossas intervenções são pontuais em locais específicos ou trechos menores, né? Mas é para ter uma dimensão do universo que a gente pode atuar. E aí, falando um pouco dos empreendimentos, né? Aqui acho que já entrando um pouco mais no detalhe, a gente tem, aqui eu vou destacar 7 empreendimentos que são os principais da DAC hoje, né? Dos quais a gente tem 4 em execução, contratados, 2 em planejamento e 1 em contratação. Então, o primeiro que eu cito aí é o derrocamento do Rio Tocantins, né? Lá no trecho que é conhecido como Pedral do Lourenço, perto de Marabá. É um projeto que a gente tem já batalhado há muitos anos para tentar destravar. Não é um projeto fácil, é um projeto muito desafiador. Essa foto aí mostra como é que é a região lá no auge da seca, né? Um canal bem com restrito, uma região com muitas rochas. E a gente ainda está batalhando para conseguir a licença prévia ambiental junto ao IBAMA, né? A situação atual ela não está muito auspiciosa. A gente acredita que talvez a gente tenha que rever o projeto, talvez, e repensar a sua viabilidade, porque o meio ambiente realmente está sendo um empecilho grande para a continuidade do empreendimento. E, além disso, a gente precisa realmente, vamos dizer, ter essa garantia de que o meio ambiente vai ser viável, ou seja, de que a gente vai ter uma licença para poder dar sequência nos estudos, no projeto executivo. Então, hoje a gente realmente está em um compasso de espera em relação ao derrocamento do Rio Tocantins, né? E quando o derrocamento acontecer, né, futuramente, haveria também a necessidade de dragagem em outros trechos do Rio Tocantins para que a navegação de Marabá até Vila do Conde, até a foz do rio, fique viável. O segundo empreendimento que eu trouxe ali é a dragagem do Rio Madeira, que é um empreendimento que a gente conseguiu ter uma evolução notável nos últimos anos. Eu estou envolvido em todos, pessoalmente, mas esse eu estive muito envolvido. A gente saiu de uma situação onde o rio praticamente não tinha dragagem, para esse ano conseguir trazer uma draga hopper, né, que é uma draga que geralmente é utilizada em portos marítimos, né, no mar. A gente trouxe essa draga para o Rio Madeira para dar conta do serviço lá, porque é um rio muito desafiador para a engenharia, né? A gente tem um rio, ele é muito grande, tem uma vazão muito grande, muito sedimento, e não é qualquer equipamento que dá conta de dragar. Então a gente precisou ir gradativamente aumentando o porte do investimento lá, e aí esse ano a gente conseguiu viabilizar, trazer essa draga e fazer um serviço lá que, no meu entendimento até agora, tem dado muito certo. É um projeto complexo, porque o rio ele tem uma variação de nível muito grande, então, quando está cheio, ele está muito cheio, quando está baixo, ele cria problemas, e a gente draga justamente para que a navegação não tenha problemas no período de seca. E a gente tem que ter um timing ideal para dragagem. A gente não pode dragar nem com o rio muito cheio, nem quando ele está muito baixo. Tem que com essa draga, a gente precisa dragar num momento de transição. Então a gente tem uma janela bem curta, ali de 2 meses, mais ou menos, para fazer a obra. A gente executou isso nos meses de maio e junho, justamente pensando que a partir de julho, quando o rio começa a entrar na seca, os benefícios seriam usufruídos pela navegação. E parece que está dando certo. Apesar das incertezas relativas ao assoreamento, ou seja, a gente draga e o rio desfaz o que a gente fez. Então, tudo isso a gente tem que estudar com bastante cuidado para poder ter sucesso nesse tipo de obra. E a gente já está pensando, inclusive, em ampliar, né, o canal lá em futuras dragagens. Então, estamos trabalhando em estudo de viabilidade econômica e também junto ao IBAMA para tentar alargar o nosso canal de dragagem e aprofundá-lo também futuramente. Continuando aqui, a gente tem a dragagem do Rio Paraguai. Né, hoje o DENIT atua basicamente no tramo norte do Paraguai, que é um trecho que não tem transporte de carga atualmente, já teve, mas hoje não tem. E a gente está buscando apoiar a iniciativa privada na retomada do transporte de carga no tramo norte. Existem uma série de empecilhos, não só de engenharia, mas ambientais. É um trecho que tem uma sensibilidade ambiental muito grande, porque atravessa o Pantanal, né, uma região de preservação ambiental, que está muito em evidência, né? Tem uma novela aí agora, no Pantanal, né, tratando do tema. Tivemos os incêndios lá, né, muito grandes nos últimos anos, a seca no Rio Paraguai, então tudo isso deixa o tema ainda mais delicado. Mas a gente já draga o tramo norte, precisamos ampliar essa dragagem para poder ajudar a navegação comercial, então a gente precisa dragar mais profundo, mais largo, né, fazer um canal melhor para tentar trazer viabilidade para a navegação comercial no tramo norte.
E estamos também buscando obter o licenciamento para o Tramo Sul, que nunca foi dragado. O Tramo Sul, historicamente, ele tinha uma navegação relativamente boa, por conta justamente do efeito que o Pantanal tem sobre o Rio Paraguai, né, uma planície de inundação, e ela torna para o Tramo Sul as cheias e as secas um pouco menos intensas. Mas a gente tem observado nos últimos anos, né, principalmente de 2021 e 2020, um período de seca atípico no Rio Paraguai, que é cíclico. Acontece, depois o Pantanal volta a encher, mas esses períodos de seca têm prejudicado a navegação, ao ponto de parar a navegação por algum período de tempo. E isso não é desejável, né? A gente quer buscar uma confiabilidade para a via. E para ter confiabilidade, a gente precisa dragá-la constantemente. Então, a gente está buscando ter licença ambiental para dragar o Tramo Sul também, que eu acho que é um ponto que vai ajudar a retomar e levantar, né, a atratividade da hidrovia do Paraguai. O Rio Taquari é um trecho lá no Rio Grande do Sul que a gente draga já há muitos anos. Esse é um rio peculiar porque é um rio estadual. E a gente tem uma atuação da União lá num rio que não é diretamente do domínio da União. Mas é um projeto que é feito desde a época da extinta Portobras, que era uma empresa pública que geria as hidrovias e portos do Brasil, até 1990. E a gente está, até hoje, atuando lá, buscando tentar, inclusive, reativar o Porto de Estrela, que é um porto que existe lá no Rio Grande do Sul, no Rio Taquari, e que tem vocação para transporte de grãos, a princípio. O Rio Taquari faz parte do sistema maior, junto com o Rio Jacuí, que integra com o Porto de Rio Grande. Né? E lá é uma característica interessante, que é uma dragagem de cascalho. Né? O rio ele não é areia igual aos demais. É uma dragagem de cascalho feita com escavadeira. Em contratação, a gente tem um empreendimento hoje, que é em parceria com o governo do estado de São Paulo, que é o derrocamento do Rio Tietê lá no chamado Pedral de Nova Vanhandava. Essa obra a gente iniciou ela em 2017, em parceria com o estado, tivemos um primeiro contrato que executou uma parte da obra, foi encerrado de forma litigiosa e revisamos o projeto, estamos buscando agora recontratar a obra. Né? O edital foi publicado no dia 9, antes de ontem, previsão de abertura agora em setembro. E a gente está buscando fazer essa obra porque ela é muito importante para destravar os investimentos na hidrovia Tietê-Parará. A hidrovia hoje ela vive um estado de total ausência de novos investimentos, porque existe uma insegurança muito grande sobre a operação da hidrovia. Por quê? Porque ela tem sofrido com as crises hídricas, né, que estão sempre no noticiário. Em 2014, ela ficou fechada durante mais de um ano, entre 2014 e 2016. E em agosto do ano passado, ela novamente ficou fechada por um período de um pouco mais de 6 meses, retomou agora no começo de 2022. Então, por isso, o setor de navegação realmente fica com receios, com razão, sobre a operação do setor. Então, eles operam o que já está lá hoje, não existe investimento na hidrovia. E para a gente trazer o investimento de volta, a gente precisa investir nessa escavação em rocha. É um investimento elevado, são mais de 300 milhões de reais, mas a gente acredita que vai ser um passo importante para trazer o investimento de volta e harmonizar a relação entre navegação e geração de energia, porque o problema todo é, quando a geração de energia precisa ser priorizada, eles rebaixam o nível do lago de Ilha Solteira e Três Irmãos, que são interligados, e causam a restrição nesse pedral. Então, com a escavação, a gente acredita que essas restrições vão diminuir. E aqui são empreendimentos que a gente tem no planejamento, mas que estão num planejamento aí já intenso. Né? Então, a gente tem o Rio São Francisco, uma tentativa de retomar a navegação lá, retomar a dragagem para tentar reativar a navegação. É um rio que já foi conhecido como o Rio da Integração Nacional, né? Então já foi bastante importante para a navegação regional ali entre Minas Gerais e a Bahia. Tem integração ferroviária, tanto em Pirapora como lá em Juazeiro, na outra extremidade, com os portos. Também tem a integração com a ferrovia, a FIOL, ali próximo a Bom Jesus da Lapa. Então ele integra com o Porto do Salvador, integra com Porto de Ilhéus. Mas é um rio que sofreu muito com a seca. A questão climática judiou bastante, né? Ela prejudicou muito a viabilidade da navegação, de tal forma que desde 2014 não se navega mais o Rio São Francisco. Ele não tem navegação comercial, só navegação regional. Então o nosso projeto ele precisa realmente de um investimento elevado em dragagem para revitalizar o rio. Né? Tem um viés até de revitalização, de diminuir o assoreamento no rio, melhorar a calha natural do Rio São Francisco. E é um investimento elevado, a gente estima mais de 100 milhões de reais de investimento para conseguir reativar
a hidrovia. Então não é algo trivial e depende também da gente obter o licenciamento ambiental. E o outro projeto que a gente também está trabalhando é o Rio Tapajós, né? É um rio que tem um potencial de navegação muito grande, está sendo explorado cada vez mais aí pelo setor privado, e a gente entende que a gente pode fazer melhorias lá que vão permitir um crescimento ainda maior do transporte de grãos, principalmente, que é o principal produto que é transportado pelo Rio Tapajós. Nesse caso, a gente imagina que basicamente são investimentos em dragagem, né? Porque o rio não tem pedrais, não tem trechos rochosos ali de Itaituba até a foz. Então, seria a dragagem e, eventualmente, uma sinalização. Então, aqui só dando uma passagem rápida sobre outras áreas que o DENIT atua na navegação interior, não vou entrar tanto no detalhe, mas a gente tem as eclusas, né? O Brasil tem 14 eclusas em todo, das quais 8 são administradas e mantidas pelo DENIT, então as 8 aí citadas, né? A maior delas é a eclusa de Tucuruí, lá no Rio Tocantins, na barragem de mesmo nome. Temos Sobradinho, no Rio São Francisco também, Jupiá, no Rio Paraná, e Três Irmãos, no Rio Tietê, e as 4 eclusas do Rio Jacuí, lá no Rio Grande do Sul. Como eu disse, a gente não tem projetos de novas eclusas hoje no Brasil. Né? Então, hoje o foco é realmente manter aquilo que a gente já tem e modernizar aquilo que eventualmente já está defasado. Tem eclusas aí que são bem antigas, tem mais de 50, 60 anos desde a sua construção e nunca foram modernizadas, os sistemas às vezes estão obsoletos. Então, o foco hoje é em manter e modernizar na medida do possível. E também falando um pouquinho das IP4, né, as instalações portuárias públicas de pequeno porte, eu gosto de destacar esses portos porque eles têm um papel muito importante no transporte fluvial na Amazônia, que é a região, como eu mostrei, né, na apresentação toda, mais vocacionada para esse tipo de transporte no Brasil. Apesar de a gente chegar aquele manto verde, né, da floresta, ali a região amazônica ela é muito povoada, né? Então tem uma população grande que mora ao longo dos rios, principalmente, em cidades, comunidades. E as IP4 são portos que tornam a vida dessas pessoas melhor, porque sem esses portos, basicamente, você tem uma operação que acontece na barranca do rio, né? Então, muito improvisada. Você tem carga e descarga de produtos, embarque e desembarque de pessoas acontecendo no barranco do rio ou com estruturas improvisadas que a gente entende que não é o adequado, o seguro, o ideal para aquelas comunidades. Então, o DENIT já tem, desde 2005, esse programa de construção de portos de pequeno porte na Amazônia, nessas cidades. A gente tem mais de 50 portos entregues e eu acredito muito que é um programa que tem que continuar, né? Ou seja, que ele não pode parar, que a gente tem que ampliar ainda mais essa malha, porque a gente tem um universo de mais de 200, 300 municípios na região amazônica. Então, idealmente, era a visão de futuro é que cada município desse tivesse um portinho desse, assim como cada cidade aqui na região sudeste, centro-oeste, tem uma rodoviária para receber os ônibus que chegam e saem da cidade, né? Então, é a mesma coisa, uma IP4 para essas cidades lá na região amazônica. Aqui tem um mapa que mostra algumas dessas IP4, não estão todas ali. Aqui a gente hoje tem 48 IP4 com cobertura de manutenção e operação, das quais 37 estão operativas, ou seja, estão plenamente funcionais. Então, ali no mapa, estou mostrando algumas das principais. Né? O investimento até hoje ele se concentrou principalmente nas cidades do Rio Amazonas e Solimões, e tem algumas outras IP4 no Rio Purus, Juruá, no Madeira, tem uma no Rio Negro, no Rio Branco, e o DENIT está entregando agora algumas IP4 também ali no Pará, no estado do Pará. Então, a gente já começou também a trazer o investimento ali do Amazonas para o Pará, e a ideia também é ampliar cada vez mais a malha nos demais estados da região norte, na medida do possível. Né? A gente tem alguns desafios que eu vou mencionar mais lá no final da apresentação nesse aspecto, mas eu, particularmente, dou muito crédito para esse programa. Eu acho que tem um papel muito, muito positivo no desenvolvimento socioeconômico da região norte. Então, a gente tem, como disse ali, 6 IP4 em fase de conclusão de obras e 6 em planejamento para contratação. E aqui só para mencionar, a gente também atua nos portos organizados, né, como eu disse. Então, o DENIT também tem na sua jurisdição, não vou tratar aqui desse aspecto, mas também pode investir com recursos da União nos portos organizados do Brasil inteiro. Aqui, então, passando já para a reta final da nossa apresentação, eu vou tratar de algumas melhorias que a diretoria aquaviária, nessa última gestão, dos últimos 4 anos, tem
feito para o setor, né, em questões, principalmente questões institucionais. Agora não vou falar tanto de obra, né, como se diz, mas sim de planejamento, de estrutura institucional, de projeto. Então, vou passar um pouco dessas estruturas, dessas questões que a gente tem trabalhado. Primeiro é esse que a gente chama de plano de manutenção caviária, que é justamente tentar estruturar um modelo que permita uma aplicação mais estruturada, né, mais planejada de investimentos em manutenção de infraestrutura, né? Então, a gente dividiu esse PMA, como foi dito aí, em 5 subprogramas, sendo o primeiro o plano de monitoramento hidroviário, que é basicamente voltado para a hidrografia, para a sondagem dos rios e obtenção de dados constantes de profundidade e conformação do leito dos rios. O segundo é o plano de dragagem de manutenção, que seria basicamente voltado para um modelo um pouco mais flexível para a contratação de dragagem, sem você ter que necessariamente passar pela etapa de projeto básico executivo, porque muitas vezes a dragagem ela tem uma característica dinâmica, então a gente precisa ter um programa que seja mais flexível para que você possa contratar a dragagem com agilidade e ter contratos de longo prazo. O terceiro ali é o programa de sinalização, basicamente estruturar um programa para manter a sinalização náutica, que ela sempre demanda muita manutenção, né? É uma coisa constante, não para. O quarto, programa de operação e manutenção das IP4, que é algo desafiador, porque as IP4 são muitas vezes localizadas em regiões muito distantes, né? O estado do Amazonas, por exemplo, é o maior estado do Brasil, é um mar enorme, então você tem IP4s que estão a mais de 1.000 quilômetros de Manaus, né? E você tem que navegar para chegar lá. E a mão de obra local, às vezes, não é capacitada, então tudo isso envolve questões que são desafiadoras para operação, e não é só manutenção nesse caso, você tem operação, você tem que interagir com o público, o usuário, todo dia, sábado, domingo, fim de semana, feriado. Então, as IP4 elas têm essa característica operacional muito desafiadora. E o programa de manutenção de eclusas, como eu já disse, né, nesse viés de não só de mantê-las operacionais, como modernizá-las. Ali tem os benefícios, né, como eu disse, o principal benefício, principalmente dos dois primeiros ali, da monitoramento e das dragagens, é a previsibilidade, né, ou seja, de você tentar trazer para a hidrovia uma condição mais regular o ano todo, né, porque os rios eles variam, tem hora que está cheio, tem hora que está seco, mas a gente tenta fazer com que na seca o rio tenha uma condição de navegação mínima e garantir esse mínimo, ou seja, dar essa previsão de que o mínimo vai estar atendido, ou seja, um nível de serviço mínimo será garantido, é o desafio. E a gente está tentando, aos poucos, com esses programas, dar essa garantia, né? Não é fácil, é desafiador, mas é uma intenção. A questão de segurança, que é, inclusive, um aspecto que tem relação forte com a Marinha, né? Salvaguarda da vida humana e segurança da navegação. Então, todos esses programas contribuem para a segurança da navegação interior. A disponibilidade de confiabilidade, como a gente falou, e o planejamento e da manutenção e novas intervenções do ponto de vista, inclusive, orçamentário, né? A gente poder planejar a LOA, né? A lei orçamentária do ano seguinte, conseguir os recursos, justificar a necessidade dos recursos num universo de recursos escassos. Quem se planeja menor e tem a maior capacidade de justificar as intervenções e de acertar no quanto vai desembolsar no ano seguinte, nos próximos anos, consegue garantir mais recursos. Então, nesse ponto, ter esse planejamento é importante. Aqui tem os detalhes, né, dos programas, do que são as entregas e do quais são os benefícios. Eu não vou passar em detalhes, mas é um material que fica à disposição para todos aqui poderem consultar, né? Então, cada um desses programas a gente tem entregas, que são entregas feitas pelas empresas que o DENIT contrata para executar o programa, né? O DENIT ele não executa diretamente as ações, ele contrata empresas para fazer os seus serviços, né, as obras, e fiscaliza esses contratos e colhe as entregas, né, avalia as entregas. Então, aí estão as entregas de cada um dos produtos. É basicamente, como eu disse, o primeiro é a hidrografia, o segundo dragagem, o terceiro sinalização. O quarto é operação de portos, de pequeno porte na Amazônia, e o quinto, a manutenção e operação das eclusas. Então, cada um desses programas tem aí discretizado as entregas e os benefícios. Aqui também outra inovação, né, ou melhoria no arcabouço administrativo que o DENIT tem feito desde 2020, é a questão de padronização de nomenclatura. Isso é uma coisa mais até realmente burocrática, né? Porque no dia a dia, obviamente, as pessoas vão se referir aos rios pelos nomes
né, que eles são conhecidos, a toponímia já consagrada. Mas do ponto de vista administrativo, ter um padrão é importante. Então, o DENIT já tem uma normativa onde ele faz a relação de códigos para as rodovias, assim como existem para as rodovias, por exemplo, né? Também são codificadas. Tem um videozinho institucional que o DENIT fez na época para divulgar esse trabalho que eu vou passar aí rapidamente só para mostrar. Ele já explica tudo. O transporte aquaviário do Brasil agora conta com um padrão para identificar as vias navegáveis. A novidade vai facilitar e aperfeiçoar o reconhecimento das nossas hidrovias. A nomenclatura é parecida com a do modal rodoviário. Enquanto a sigla BR se refere a uma rodovia federal, no hidroviário, as duas letras iniciais são HN, que indicam uma hidrovia nacional. Além disso, 3 algarismos na sequência da sigla são atribuídos de acordo com a região hidrográfica e a ordem de afluência dos rios. O primeiro algarismo faz referência às regiões hidrográficas que foram organizadas de 1 a 9. São elas Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, São Francisco, região Atlântico-Sudeste, Atlântico-Sul, Uruguai e do Paraná-Paraguai. Os 2 últimos números da sigla são referentes à numeração dos afluentes contados a partir da foz do rio principal. Acho que o vídeo é bem claro sobre o que é o conceito, né? E isso ajuda como eu disse, nas questões administrativas do órgão, né? A intenção é que as pessoas usem essa nomenclatura no seu dia a dia, mas ajuda na questão documental, de registro. Um outro trabalho que a gente tem feito, e isso já desde antes de 2019, já vem desde 2015, e o DENIT como um todo tem feito isso, não só o aquaviário, é a questão das boas práticas em gestão. Então a gente tem desenvolvido, né, todo um trabalho para fazer gestão por indicadores, implementar o escritório de gerenciamento de projetos, para poder acompanhar os nossos empreendimentos e fazer a rotina de controle de resultados, né? Tudo isso a gente tem feito também uma boa prática, como qualquer empresa, o DENIT não sendo uma empresa, mas busca adotar as boas práticas que vêm do setor privado nesse aspecto de gestão e de gerenciamento dos seus objetivos. Um outro trabalho que a gente tem feito também é na parte de capacitação, né? A gente tem um contrato com o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, né, conhecido como USACE, que nos assessora desde 2016 na parte de engenharia aquaviária, né, e fluvial, com foco em navegação interior. Eles têm uma expertise, né, uma experiência muito grande no tema, né? A USACE ela opera e faz obras nos rios americanos, lá na bacia do Mississippi, principalmente há mais de 100 anos, quase 200 anos, desde o século XIX. Então, eles estão passando um pouco desse conhecimento para a gente através desse contrato, né? Então, a gente tem projetos estruturantes, principalmente ali no Arco Norte, né, do Rio Madeira, Tocantins, Tapajós, onde eles apoiaram bastante o DENIT. A gente fez diversos cursos e promoveu workshops com participação de técnicos da USACE para promover essa integração entre americanos e brasileiros, né, técnica. E eles também dão assessoria em outros temas, né? Fizeram inspeção de inclusas, organizaram visitas técnicas em alguns rios nossos. A gente está pretendendo organizar visita técnica nossa lá nos Estados Unidos, nos rios deles. Então, é uma troca de experiências e que tem contribuído muito para o crescimento dos nossos técnicos. E agora, já no final, essa é a última parte da apresentação, a gente já está na hora aí de passar para as perguntas, eu vou trazer aquilo que foi o título, né, da apresentação, Desafios e Perspectivas. Então, uma visão básica que traduz até um pouco da minha visão enquanto técnico que trabalha na área há 9 anos, quase 9 anos, do que é desafiador e do que é tendência para o setor aquaviário interior. Então, falando de desafios, a gente tem aí alguns listados, eu trouxe 12 desafios e 12 perspectivas, né? Para os desafios, eu cito primeiro aí o arcabouço legal, né? A gente teve uma lei ano passado, a 14.273, que, entre outras coisas, ela extinguiu, né? Ela acabou com a lista de rios federais que vigorava desde 1973. E aí o DENIT agora tem o desafio de implementar uma nova lista de rios federais, né? Agora a nova lei prevê que a cada ano o Ministério, na verdade, vai publicar uma listagem dos seus rios federais e o DENIT tem que apoiar o Ministério na elaboração dessa lista. Então a gente tem que dar esse arcabouço, porque esse arcabouço define onde a gente pode atuar, investir e onde a gente não pode. Então é de suma importância a gente reforçar esse arcabouço legal e fazer a listagem desses rios e mantê-la sempre atualizada, né? E eu acho que é um modelo melhor do que o anterior, porque, como eu disse, quando você tem uma lista que fica engessada lá, você
e só pode ser alterado com um ato aprovado nas duas câmaras do Legislativo, né, ou seja, no Senado e na Câmara, você pode ficar anos, décadas, sem conseguir fazer atualização. E isso é importante, você ter essa flexibilidade para atualizar a sua área de jurisdição. O segundo é a questão do desafio relacionado ao arranjo institucional das eclusas, né? A gente tem uma outra lei que foi aprovada em 2015 que prevê que toda barragem hidrelétrica construída em Rio Federal, que está listado no Sistema Federal de Viação, tem que ter eclusa. O problema é que a lei foi feita e depois da lei a gente não teve construção de nenhuma barragem em Rio Federal desde então. Então ela até hoje foi inócua nesse aspecto da construção de novas eclusas. Então a gente sabe que tem a lei e sabe que no momento que a lei for utilizada numa barragem nova, a gente vai ter dificuldade de operacionalizar o arranjo institucional dessa lei, porque a lei fala, por exemplo, que o recurso para a construção da eclusa tem que vir da União, que eu não posso usar o recurso do setor elétrico para pagar um investimento em setor de transportes. Ou seja, precisaria haver um arranjo onde o DENIT, por exemplo, emprega recurso e faz uma parceria com uma empresa que está construindo a usina, ou o DENIT vai ser uma parte na construção da usina, ou seja, essas questões institucionais não estão definidas. E no momento que a gente precisar fazer uma eclusa amparado nessa lei aí, a gente vai ter que se defrontar com esses arranjos e desafios para poder aplicar o recurso necessário para a construção. O terceiro ponto que eu coloquei ali foi a questão da operação daqueles portos que a gente chama de IP4, né, os pequenos portos. A gente hoje, como eu disse, tem uma operação lá que é desafiadora pela logística, pela dimensão da operação, pelos poucos servidores que a gente tem no órgão, pelo pouco recurso que a gente tem. Então a gente tem que buscar outras alternativas, e essas alternativas incluem a questão de delegação para estados e municípios, eventualmente a concessão de algumas IP4 em cidades que são mais atrativas, que têm maior movimento, né? Ou seja, você tem viabilidade econômica para conceder o serviço e cobrar do usuário uma tarifa para remunerar esse serviço. O DENIT realmente está estudando possibilidades de inovar, né, na operação dos portos amazônicos e sair do modelo atual de operação por contratos de terceirização, mas isso é um desafio. Então, eu coloquei porque realmente é um desafio para nós lá no órgão. O quarto ponto aí, eu citei o investimento dos portos organizados. Eu trouxe os portos organizados aqui porque a gente não tem portos organizados apenas no litoral, tem portos organizados na bacia amazônica, né? Manaus, por exemplo, tem um porto organizado, Porto Velho tem também. E a União tem, ela tem uma possibilidade de investir nos portos organizados, né? Ela tem essa prerrogativa, mas a gente hoje está num momento de transição onde a União não tem muito recurso para investir, e nos portos que não são superavitários, ou seja, o porto que ele depende do recurso da União para investimentos, que não é o caso, por exemplo, de Santos, não é o caso de Paranaguá, mas é o caso de outros portos menores, a gente precisa encontrar um modelo onde a União faça esse aporte, mas o porto não fique eternamente dependente do aporte da União, onde ele consiga, em algum momento, progressivamente se tornar mais autônomo em termos financeiros, né? Então, esse modelo ainda está em construção, não ficou claro como vai ser daqui para frente essa ideia, né? Mas a ideia é de dar mais autonomia aos portos, mas é um desafio aí para poder ser construído um modelo. Licenciamento ambiental é um desafio, aqui eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, mas é evidente que a gente tem um desafio porque a gente não consegue, muitas vezes, licenciar uma obra no tempo que a gente gostaria e com a facilidade que gostaríamos. Então, o caso do Pedral no Rio Tocantins, que eu mencionei, é clássico nesse sentido. A gente está há 6 anos já num processo de licenciamento, que até hoje não conseguimos êxito. Então, eu entendo que é um desafio melhorar o fluxo, né, de aprovação de projetos, reduzir etapas, simplificar, enfim, a gente precisa melhorar isso. Outro desafio é a questão de viabilidade econômica de barragens com eclusas e sem aproveitamento hidrelétrico. Muitas vezes as barragens que são necessárias para navegação, elas são de baixa queda e elas não têm um bom aproveitamento hidrelétrico. E a gente precisa, às vezes, encontrar um modelo para poder fazer essas barragens serem executadas sem esse aproveitamento, né? O Brasil sempre priorizou a barragem com aproveitamento hidrelétrico, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você tem várias barragens onde elas servem apenas para regular o fluxo e você tem uma eclusa ali. Elas afogam um trecho de pedral ou um trecho raso e servem basicamente para navegação. No Brasil, a gente ainda não conseguiu encontrar esse ponto ótimo para viabilizar esse tipo de barragem. É um desafio também.
Outro desafio também relacionado às IP4 é a questão da ampliação da malha, né? Como eu disse, eu acho que é um programa fantástico, tem sua importância social, mas hoje a gente está muito dependente de recursos vindos do legislativo, de parlamentares da região amazônica, para poder implementar portos. O programa está carente de recursos próprios, ou seja, de você ter uma garantia de continuidade com recursos todo ano. Então a gente precisa buscar meios para melhorar também a capacidade de investimento, ou buscar recursos que sejam direcionados para esse tipo de investimento em portos em regiões remotas, né, lá na Amazônia, que tem essa importância estratégica. Outro desafio que eu também coloquei é a questão das concessões de vias navegáveis, né? Como eu disse, é uma tendência, mas é desafiadora porque os estudos de viabilidade eles não conseguem ainda muito bem equacionar os riscos e as incertezas naturais inerentes a esse tipo de projeto, principalmente a questão do transporte de sedimentos, né? Ou seja, quando você fala de concessão de via navegável, você presume que vai conceder dragagem, né? O serviço de dragagem. Só que a dragagem ela tem uma incerteza referente à dinâmica do sedimento, né? Você draga, quanto tempo vai levar para você dragar de novo? Qual o volume que vai ser dragado no longo prazo? Qual é o custo disso, em última instância? Então, isso ainda está um pouco incerto. Existe uma dificuldade em modelar isso. A gente está evoluindo, mas é um desafio para poder você, eventualmente, construir um modelo que seja sólido, que compartilhe os riscos adequadamente, seja atrativo para o privado e atrativo para o público. Ou seja, o privado ele não vai ganhar demais, mas também não vai ter prejuízo. Ou seja, um modelo equilibrado. É desafiador também. Outro desafio que eu trouxe aqui é a definição do nível de serviço, né? A gente sempre tem dificuldade em saber se a hidrovia está funcionando bem ou mal, porque nós não navegamos, né? O DENIT ele não navega, ele opera a infraestrutura para o privado navegar. E muitas vezes a gente não recebe do privado o input necessário sobre como está a navegação. Se está indo bem, se a navegação está boa, está tendo problema, não está tendo. Então, a gente não consegue, às vezes, definir se a gente está atendendo o nível de serviço que a gente se propôs. Então, para isso, a gente está investindo em monitoramento, como eu desse um dos aqueles programas, né, o PMH, que é justamente hidrografia, para a gente monitorar e tentar melhorar esse nível de informação. Né, levantamentos hidrográficos constantes, processamento com agilidade e, obviamente, a interação também com o setor privado para tentar melhorar esse ponto nosso. Outro desafio que eu trouxe aí é a questão da conciliação dos usos múltiplos. Né, eu mencionei o problema que a gente teve lá na hidrovia Tietê-Paraná, na seca, né, onde o setor elétrico, ele, vamos dizer assim, foi priorizado em detrimento da navegação. Então, eu acho que esse é um desafio grande. A gente já está vendo isso acontecer, o fortalecimento do papel da Agência Nacional de Águas, da ANA, como mediadora dos conflitos, mas isso ainda precisa evoluir mais, na minha opinião. E o investimento em obras, como é o derrocamento lá em Havaiandava, que eu já mencionei. É um desafio. Outro desafio que eu trago aqui importante é a questão de sincronia de investimentos. A gente tem uma discussão no setor, principalmente quando se trata de trechos novos, né, que não é hoje o foco do DENIT, mas a gente gostaria que a gente, no futuro, tenha a abertura de novos trechos para navegação, mas a discussão sempre é quem vem primeiro, né, o investimento público ou privado, né, a discussão do ovo e da galinha. Né. O público ele precisa ser feito para atrair o privado, mas aí o público ele já assume a premissa de que o privado vai vir para viabilizar o seu investimento, para justificar aquela atuação. E aí, muitas vezes, existe uma incerteza na definição do investimento público, sem saber se o privado realmente vai vir. Então, essa integração, essa confiança mútua, ela precisa ser reforçada. É um desafiador, muito desafiador, na minha opinião, para que os investimentos públicos se amparem na certeza de que o privado vai vir operar e o privado também tem a garantia de que o público vai investir para poder se planejar. Então, realmente é desafiador essa atuação público-privado. E um último desafio que eu trouxe aí é a questão da frota. Né? A gente tem uma frota aí que cresceu muito nos últimos anos para navegação interior, balsas, empurradores, mas a gente nota que ainda, na sua grande maioria, a frota ela é tecnologicamente um pouco defasada. Os empurradores, às vezes, são antigos, são pouco potentes. A gente ainda tem um desafio de melhorar a frota em termos de qualidade, né? Ou seja, você tem embarcações mais modernas, mais apropriadas para cada via navegável, balsas com características específicas para cada trecho, rios menores você tem embarcações menores. A gente ainda está um pouco carente em frota, na minha opinião, podemos evoluir ainda mais. E os mecanismos para isso existem, mas são desafiadores, né? Fundo de Marinha Mercante, o desenvolvimento da indústria naval brasileira, isso daria um tema de uma palestra à parte, né? Mas eu quis deixar aí como um dos desafios do setor.
E aí um desafio geral, que eu trouxe aqui, fechando a parte dos desafios, é a questão de integração. A gente tem a DAC, ela é uma peça, o DENIT é uma peça no universo de instituições que tratam do setor aquaviário. Então a gente tem, eu separei em 5 grupos aí, um grupo que eu chamei Marinha, que é a Marinha, suas divisões e a praticagem. O segundo grupo são as próprias instituições vinculadas ao Ministério, fora o DENIT. O terceiro grupo, a agência, que é vinculada ao Ministério, e as empresas que a agência regula, tanto empresas de navegação como os operadores portuários privados. O quarto grupo ali é o grupo Energia Elétrica, ONS, Ministério, as empresas e a ANA. E o quinto grupo ali eu chamo o meio ambiente, o IBAMA, as organizações do meio ambiente, a mídia, o Ministério Público. A gente precisa lidar com esse universo de atores e eles têm um papel muito importante no nosso trabalho porque eles podem facilitar ou dificultar a nossa vida. E eles têm os seus interesses, têm as suas prioridades e a gente precisa fazer essa conciliação. E tudo isso é desafiador. Então, eu coloquei alguns princípios ali à direita que resumem a dificuldade da gente agir nesse universo e tentar conciliar os interesses e fazer com que o nosso trabalho saia da melhor forma possível. E aí, por fim, falando das perspectivas, a gente tem aí, também trouxe 12 perspectivas, que são, ou seja, visões que eu acredito que se concretizarão, ou parcialmente, ou gostaria que se concretizassem para o futuro. Primeira tendência, e esse é fato, é a consolidação de conhecimento. A gente está num processo de amadurecimento, no conhecimento dos rios, de dados, de informações, de estudos. A gente já teve muito conhecimento no passado, mas um conhecimento que era uma base mais empírica. Agora a gente está aplicando mais técnicas modernas, batimetria multifeixe, levantamentos com DCP e por aí vai, o monitoramento de nível com mais estações fluviométricas. Tudo isso a gente está fazendo para poder fazer um arcabouço, uma caixinha onde você tem ali um repositório, onde pessoas que vão entrar no setor, não depende de uma pessoa que vai integrar o setor futuro lá no DENIT, também tem acesso a isso e possa conhecer e fazer estudos. Então essa consolidação de conhecimento é muito importante. É uma das bases de sucesso, inclusive, da USACE. Nos Estados Unidos, eles têm uma preocupação muito grande em acumular o conhecimento. Segunda perspectiva que eu coloquei ali é a apropriação do conceito de sustentabilidade, que é isso. O setor aquaviário precisa abraçar a ideia de que ele é o setor com menos impacto ambiental. Apesar disso ser propagado, mas ele não abraça e não vende essa imagem ainda com a intensidade que deveria, porque isso é muito importante para a gente vencer resistências relativas a licenciamentos, a implantação de novos trechos. Eu dei um exemplo no Pantanal, mas a região amazônica tem o mesmo problema, a sensibilidade ambiental é muito grande, então a gente tem que abraçar esse conceito de que o hidroviário é o mais ambientalmente mais sustentável. Terceira perspectiva que eu coloquei ali é a priorização de recursos públicos para projetos com interesse social. Tem a ver com a questão lá das IP4 até, que eu já mencionei, que se você consegue colocar os grandes projetos com investimento privado, você pode direcionar o recurso público para projetos com uma visão mais social. Locais carentes realmente de infraestrutura, onde as pessoas têm realmente uma dificuldade de acesso, que é o caso da Amazônia. Então, essa é uma tendência que eu vejo para o futuro. O privado investindo naquilo que é viável economicamente e o público atendendo às necessidades sociais. Uma outra tendência é a questão da consolidação do privado na operação portuária. Isso é fato. O portuário, principalmente na navegação interior, ele é majoritariamente operado pelo privado. Então, você tem TUPs e ETCs fazendo a maior parte da carga. Então, isso é uma tendência e vai continuar. A segurança jurídica e regulatória que o governo está buscando dar para esses investimentos é permanente, eu diria. Eu não vejo uma intenção de se alterar esse caminho. Então, a tendência é essa. Uma outra perspectiva é o crescimento de investimento em dragagem nos rios. A gente vinha de um cenário onde praticamente não se dragava. E a gente está aos pouquinhos fazendo isso. O Rio Madeira foi o primeiro nesse aspecto, mas a gente pretende, como eu disse lá nos projetos, trazer outros rios para a nossa carteira e com os volumes de dragagem maiores. Então, é uma tendência. E com a concessão, a gente equacionando aquele desafio da concessão hidroviária, se a gente conseguir construir esse modelo, a gente pode pensar, inclusive, em dragagens em locais onde a gente nem cogita. Eu botei ali, por exemplo, como uma provocação a Barra Norte, Ou seja, você desenvolvendo um modelo que seja economicamente viável, você pode trazer dragagem para locais que hoje nem se cogita, E, obviamente, desde que a questão ambiental também seja equacionada.
Uma outra tendência, perspectiva, que é fato também, é a limitação para a construção de grandes barragens, principalmente com grandes reservatórios. Então, a oposição ambiental tem sido muito grande. Lá no Tapajós, a gente insistiu isso bem. Os projetos foram todos engavetados por hora, de usinas hidrelétricas, que são usinas que viabilizariam a navegação. Então, hoje é uma tendência não ter usinas grandes, né, isso é fato. Uma outra tendência é o crescimento continuado da produção e exportação agrícola. A gente tem essa perspectiva no médio e longo prazo, e isso facilita o planejamento, porque você já sabe que vai ter uma carga em crescimento constante. Isso facilita o planejamento de novos investimentos. Então, o Brasil é uma potência agrícola e deverá continuar sendo. Uma outra tendência é a navegação com navios em rios da Bacia Amazônica. Então, no futuro de longo prazo, a gente enxerga que é possível, talvez, transformar determinados trechos que hoje só navegam com barcaças em trechos navegáveis para navios também. Isso tornaria a navegação interior lá ainda mais competitiva. Uma tendência inexorável, que eu vou fechar minha apresentação com um gráfico que mostra isso, é o crescimento do Arco Norte, né? Ou seja, os rios ali da Bacia Amazônica no transporte de commodities vão crescer cada vez mais. Isso aí é uma perspectiva. Uma outra perspectiva é a diversificação de cargas, é tentar trazer outras cargas além da commodity para o modal, como os contêineres, eu mencionei um exemplo, né? Mas para isso a gente precisa fazer uma integração logística melhor, que é ainda um gargalo no país. Uma outra tendência é a melhoria de acesso aos portos nos rios, né? Então a gente precisa aumentar os acessos ferroviários, melhorar a qualidade dos acessos rodoviários, né? Duplicação, e as concessões rodoviárias e as autorizações ferroviárias podem ajudar nisso. Então é uma tendência também, eu acho que a gente vai melhorar o acesso aos portos, principalmente no Arco Norte. E por fim eu coloquei ali a questão do crescimento da cabotagem, né? O BR do Mar veio com esse intuito, é um projeto que foi recém-aprovado, e beneficiando a cabotagem, obviamente beneficia a navegação interior, principalmente ali na região amazônica. E aí, por fim, o último slide, eu coloquei esse gráfico que mostra justamente esse crescimento do Arco Norte, ou seja, a navegação nos rios da Amazônia tem crescido muito. Ali em 2021 ela deu uma segurada, né, mas teve efeito de pandemia, questões de safra, mas a tendência geral é de crescimento. Então, esse gráfico mostra que a participação do Arco Norte no total das exportações já está em quase 40%, aí, em torno de 40% do total exportado de grãos, e já iguala o que sai pelo Sudeste e pelo Sul em termos de quantidade de toneladas, né, de milhões de toneladas. Então, assim, é uma participação muito expressiva. E ela vai crescer, como eu disse. Então, hoje a gente enxerga que metade da carga de grãos, no curto prazo, já deve estar saindo pelos portos da Amazônia. E a outra metade pelos portos do Sul, Sudeste. Bem, era isso que eu queria trazer. Desculpa pelo tempo que se alongou, mas o tema é extenso, né? Eu agradeço aí mais uma vez o convite do Clube Naval para vir ministrar essa palestra, aos telespectadores aí no YouTube que nos assistem. E agora a gente fica aberto aí para as perguntas e questionamentos aqui dos presentes. Obrigado. Eu quero lhe agradecer e lhe cumprimentar pela sua apresentação. Como já foi dito pelo Maranhão, bastante densa, mas que nos deu um quadro geral, tocou em todos os pontos importantes que eram de desconhecimento. Se eu tenho uma ideia, no chat nós tivemos mais ou menos, oscilou em torno de 90 pessoas assistindo. Muito bom. Mas isso mostra que durante a apresentação não diminuiu. Que bom. Isso mostra que a sua apresentação realmente foi muito boa. É o desafio do influencer, né? Na internet, é segurar o engajamento. Você começa e depois cai. Exatamente. E eu queria aproveitar também para dizer que, para mim particularmente, eu não tinha conhecimento de muitas das coisas que o senhor falou. O senhor falou agora da lei ambiental, realmente eu também já tive a oportunidade, já sofri muito com isso, que é importante que exista, mas tudo que é radical é ruim. E nós temos uma lei muito radical. Então eu imagino a sua batalha à frente do combate para conseguir essas licenças ambientais que são muito importantes. Tem tudo, o meio termo que é bom, exceto com bom senso, porque entrava bastante os seus programas, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E eu quero lhe agradecer mais uma vez, e lhe cumprimentar, foi um prazer conhecê-lo, não conhecia, né? E eu tenho aqui um diploma pela sua participação.
pela sua participação, não, pela sua excelente participação.